Shalom, pessoal. O pessoal estava pedindo uma tradução direta do aramaico para o português e agora eu estou traduzindo os antigos manuscritos luterianos para o IPC. Eu convidei um amigo para a gente fazer o trabalho junto, Yosfer Raim, e ele está me ajudando. E o Saniar criou o site para a gente. Então aqui, para vocês terem uma noção, a gente está pegando aqui, que ele está todo digitalizado na Duclana, certo? Mas ele não tem tradução aqui na Duclana. Quando você clica aqui e vem aqui, eles traduziram a Peshitta, não os manuscritos luterianos para o PC. Esses aqui estão aqui para quem conhece Ciríaco mesmo. Quem não conhece, não lê, certo? Então eu estou transpondo os caracteres Ciríaco para... Na hora que eu vou criar aqui, ó, para vocês verem, tá vendo, ó? E aqui é onde eu vou adicionando o capítulo, né? A hora que eu vou adicionar, pergunta aqui, ó, tá vendo? Vamos um pouco que eu vou adicionar. Eu estou fazendo o site aqui, ó, adicionar. Aí aqui ó, eu estou no verso, por exemplo, capítulo 6. Um pouco eu vou dar sequência. Aí aqui eu coloco o texto. Eu vim aqui, por exemplo, fazer só uma comparação. Copiei o texto aqui e depois traduz, né? Então a gente lê ciríaco, lê aramaico, tem vários léxicos aqui para a gente traduzir, fazer uma tradução técnica, certo? A gente não pode traduzir que nem esses tradutores responsáveis que traduziu essas bíblias, colocando o pensamento deles lá, não. Então eu estou fazendo uma tradução técnica. E aqui, vocês entram aqui no link aqui, ó, e pode observar que aqui está, aqui, ó, por exemplo, ó, aí você seleciona o livro, logo vai estar os 4 evangélicos. Eu comecei a fazer a tradução de Mateus e Marcos. Aí você vem aqui você escolhe o capítulo, certo? Estou já no capítulo 6. Então a gente fez aqui, tá vendo? Ó, a transliteração do nome perfeito. E, ó, Kitaba de Lidut, de Yeshua, Mishia, Brede David, Brede Abraham. Por que nós transliteramos David? Porque essa é a forma arcaica antiga, quando o nome de Davi aparece com as 4 consoantes. Isso aqui é uma proposição Dalet, Ual, Yud e Dalet. Então, quando você encontra o nome no Tanar de Davi só com 3 consoantes, mas você não pronunciava Davi, você pronunciava Daúd. Como aqui tem a consoante Yud, então pronuncia David. Porque no aramaico antigo não existia som a letra Ual de V. Essa pronúncia só veio no hebraico moderno israelense. E assim também, por quê? Porque as línguas antigas também, muitos dialetos, a letra Ual só tem som de U. Por exemplo, no acadiano não existia O. E muitos dialetos, por exemplo, o árabe, você vai ver que muitos deles não têm som de O. E como ele é uma língua irmã e vem de raízes onde vem o ciríaco, porque tanto a língua que os judeus falam, o hebraico, o ciríaco, tudo tem a raiz no acadiano, certo? São línguas irmãs. O aramaico falado pelos judeus era chamado de Yehudit, né? Então, quando você pega o aramaico de Judá, ele tem palavras diferentes, mas os cognatos, a base, tudo está no acadiano. Portanto, você vai ver as gramáticas de hebraico antigo, tá no acadiano. Assim como o ciríaco, embora as gramáticas de ciríaco são muito mais antigas. O ciríaco não mudou tanto que nem o hebraico moderno. Então, vocês vão ver aqui, ó, que a gente transliteraram, ó, livro da genealogia de Yeshua. Nós pusemos Yeshua por quê? Porque até hoje, muitos dialetos do aramaico, a letra Yud é pronunciado como I. Não é Ié nem O, não, é pronunciado como I, certo? E o nome Abraham, que vocês conhecem no hebraico, aqui ficou Abraham, que é a pronúncia arcaica antiga. Então a gente manteve. E aqui o nome do Mashiach, continuando a explicar, alguns dialetos é pronunciado quando há uma consoante Re na forma IA. Então nós, nos nomes alongados, de alguns nós deixamos numa forma que já era acostumado. Por exemplo, aqui para vocês verem que a gente faz as coisas baseado no texto, também para ver como são as pronúncias. Tem hora que a gente vai no próprio manuscrito e olha, né? Aqui no aramaico, aqui no verso 8 de Mateus, aqui tem as 3 gerações a mais que outros manuscritos tiraram. Depois a gente explica aqui, faz o comentário, tá vendo?
O manuscrito Quaterniano preserva a genealogia completa de Yeshua, incluindo os 3 reis que foram omitidos em alguns manuscritos devido à má reputação desses governantes. Esta omissão parece ter sido intencional, provavelmente com o objetivo de ajustar a narrativa ou evitar as menções de figuras controversas. Mas aqui nós trouxemos, de acordo com o que está no manuscrito. Aqui, ó, tá vendo? O que está no manuscrito, eu coloquei aqui, ó. Asa, o Lid, Yahushaphat. A gente pronuncia Yahushaphat. Por quê? Porque assim no manuscrito tá. Portanto, veja aqui para vocês verem. Aqui, ó. Vamos aqui entrar aqui no próprio manuscrito, tá vendo? Do Código Carbures. Tem pontuação, vocês podem observar. Aqui tem um escapa, aqui um som do A longo debaixo do Yud. Então é Yahushaphat. Aqui, ó. Yahushaphat, tá vendo? Yahushaphat é o Lid, tá vendo? Lê. Yuram é o Lid, lê. Arrazia. Aí vai lendo, ó, tá vendo? Auzia, o Lid, lê Yutam, ao Lid, lê Arraz é o Lid, lê Hezequia, certo? Aí, ó. Hezequia, o Lid, lê Manasseh é o Lid Amun, tá vendo? Então aqui que a gente vem, pega o manuscrito Código Carbures, já tem pontuação, certo? Então aqui para vocês verem aqui, ó, a gente faz a tradução e aqui a gente está trazendo de acordo com o texto mesmo. Nós não estamos fazendo aquelas lambanças com medo de algum grupo feminista, porque quando você lê os textos, olha aqui para você, ó. Jacob e o Lid lê Yosef, de Mikira, Wat, lê Mariam Bertulata, de Etilete, Yeshua Mishiach. Jacob gerou a Yosef, ele que comprou por uma quantia para ele, Maria, a virgem. Ela gerou Yeshua, o ungido, certo? Então a gente colocaram aqui sem qualquer restrição. Nós traduzimos direto para as pessoas compreender como era, porque não existia mulher de graça. Maria José teve que pagar por ela a mesma coisa. Não tinha esposa de graça, não. Então a gente fizemos aqui uma tradução técnica. E aqui para vocês verem aqui, ó, vocês podem entrar aqui, ó. Aqui de novo você seleciona o livro, a gente vem aqui em Marcos, certo? Vamos aqui para vocês verem. Então aqui a gente tira muitas contradições, né? Porque quando você pega até a própria Peshitta, ela fala que quando Davi entrou no templo da casa do Eterno, foi quando Abiatar era o sacerdote. Ele não era sacerdote. A palavra Kad significa enquanto, então ele não era sacerdote. O grego traduz sobre, né, sobre assim, dando que algumas Bíblias têm assim, sob a autoridade de Abiatar, afirmando que foi Abiatar que autorizou Davi a entrar. Isso não aconteceu com Davi. Abiatar não era sumo sacerdote nessa época. Isso aconteceu com Abimeleque, né? Então os manuscritos antigos, esse manuscrito Palimpseste, ele não cita o nome de Abiatar, né? Então veja aqui para vocês verem aqui, ó. A gente fez aqui, ó, tá vendo? Aikana al labeita da Alaha ul lehamach decime achel medem de la salit rawa lame achel ela an lekahana e acheb ap lechun de ame wa. Então aqui, ó, tá vendo, ó? Assim como ele entrou na casa de Alahá e comeu o pão que estava diante de Alahá e que não era lícito comer, mas somente para o sacerdote, e deu também aos que estavam com ele. Então aqui a gente fez, aí, ó, a gente explica, né, o manuscrito Palimpseste não cita Abiatar. Então a gente fizemos uma tradução bastante técnica, certo? E aqui, ó, o nosso amigo daqui uns tempos vai ficar todo assim, Saniarro, está desenvolvendo para que você passe o mouse em cima de uma palavra, Abraham. Aí você vai ver quem que é, certo? Que de repente você não está acostumado com os nomes, tá vendo, ó? Ishak, aí, ó, faz a mesma pronúncia, né? Aí, ó, Yahudá, tá vendo? Judá, para ficar excelente. Nós estamos trabalhando, aí, ó, tá vendo, ó? Jacob, Jacó, para vocês
tem um desenvolvimento na leitura, e aqui a gente está resolvendo o problema das contradições, porque quando você pega uma tradução, já veio de outra tradução, foi para o grego foi para o latim foi para o inglês foi para tal língua, para o espanhol, aí os nomes viram aquela bagunça. Então aqui a gente corrigimos, e também não só correção de nome, porque se você traduzir uma tradução e corrigir só o nome, não resolve, o que adianta persistir os erros? Então aqui a gente está tirando aquelas contradições que existem, que esses manuscritos culterianos, polipecestos, não tem. A gente está fazendo uma tradução técnica, certo? Então, para vocês conhecerem o meu trabalho e o trabalho do Yosef Chaim, que a gente está traduzindo, do Saniarro, né? Então, a gente está fazendo um trabalho aqui técnico sem colocar ideia, porque os tradutores, eles têm mania de colocar as ideias deles, né? Por exemplo, quando você vai traduzir o aramaico, lá diz Behat Shabbat, diz que o Mashiach ressuscitou no primeiro do sábado. O tradutor vai e coloca como primeiro dia da semana. E então eles pegaram um costume persa, que contava os dias da semana a partir do sábado, e introduziram esse costume para dentro das escrituras, porque o Mashiach nunca ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso foi uma adaptação persa para dentro das escrituras. Como as escrituras estão cheias de adaptações grega, romana, né? Então aqui a gente está fazendo umas coisas técnicas, né? A gente está Kolchim, Hakil, Sharbata, Min, Abraham, o Edmar, Ledawid, o Ain, Sharbata, Arba, Asar, o Mini, Dawid, Edmar, Lagaluta de Babil, Shalbata, Arba, Aser, o Amin, Galuta de Babil, Edmar, Le Meshihach, Sharbata, Arbar, Asar. Tá vendo? Então a gente está fazendo aqui as gerações, a gente está fazendo um excelente trabalho aqui, e acredito que essa obra vai ficar muito excelente, que é um trabalho que vocês nunca viram no Brasil e que vocês vão gostar bastante. Vou deixar postado debaixo do vídeo aqui no YouTube o link para que todos possam entrar e já ir lendo. De acordo que a gente vai traduzindo, vocês podem entrar no site que vocês vão ver cada dia coisa nova, né? Então a gente está fazendo o possível aqui, né? Para a gente fazer uma tradução que ninguém nunca viu. Aí a gente está colocando, veja bem aqui, ó, o Lidino, Demishir, Raikana, Hua, Kad, Mikra, Hot, Marium, Imar, La Yosef, Kad, La, Net, Kerevun, Had, Luat, Had, o Esh, Kahat, Betina, Min, Ruach, de Kudish. Então a gente traduziu, eu traduzi aqui, ó. Olha, o nascimento do Messias foi assim: quando Maria, sua mãe, foi adquirida por um preço. Como eu já expliquei, que a palavra maquira vem do verbo comprar, adquirir por um preço. Pelo preço por Yosef. Antes mesmo deles se aproximarem um do outro, ela se achou grávida pela Rua Kadisha. A Rua Kadisha que foi helenizado para Espírito Santo, Espírito de Santidade. Mas até o século 6, 7, não utilizava nenhum artigo no masculino, porque Ruach Kadisha é do gênero feminino. Então esse costume de helenização nós tiramos aqui, nós deixamos aqui para vocês compreenderem, mas fizemos a transliteração correta, certo? Nós vamos fazer com que as pessoas vejam como eram os netzarim, nazarenos e os cristãos antigos no século 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir do século 7, que eles passaram a usar o artigo masculino para indicar a Rua Kadisha. Então a gente está fazendo um excelente trabalho aqui, certo? Então eu acredito que vocês vão gostar bastante, que a gente está tirando as helenizações, né? A gente está fazendo um trabalho para que as pessoas que estão fazendo techuvá, retorno, para as pessoas que saiu dessas dominações e quer seguir o Mashiach de uma forma
primitiva, nós estamos aqui para contribuir. Vocês vão ter uma escritura livre de pensamentos de religiosos, porque eu estou fazendo uma tradução técnica. Eu e o Osfer Haim estamos trabalhando junto para isso, certo? Então, quero deixar os abraços aqui e as pessoas podem já começar a conhecer nosso trabalho entrando no site e lendo. Shalom, Levi Traot.